No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. E estamos começando esse programa numa semana que está super fim do mundo, né, Jô? Totalmente. E o Thales Mendes, que é um ouvinte nosso, ele fez um comentário super pertinente, que era: tem que mudar o nome do nosso podcast para puta que pariu, é sim o fim do mundo. Ele falou: Cruzes, a gente não tem 48 horas de paz nessa jossa. Cara, achei super chique a gente ter um ouvinte, você citar um ouvinte e não ser um amigo nosso. Né? Nem familiar. E falando nisso, a gente vai lembrar para vocês curtirem, compartilharem e também espalharem a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente está no Apoie-se, a gente também está no Orelo, estaremos também no Patreon. Eu queria fazer um agradecimento à nossa primeira colaboradora, minha diretora amada, Maria Joana Lessa. Joana, te amo. Não te conheço ainda, mas eu te amo. E quando a gente for no Rio, vamos nos encontrar muito. Então façam como a nossa querida Jobs. Colaborem com a gente. E quem assinar vai ter acesso a um podcast mensal exclusivo. Agora, Jô, estamos aqui com esse pepino. Vou abrir já a real. É óbvio que o tema de hoje é a guerra, né, do Irã com Israel, que na verdade tá Estados Unidos entrando no meio, é essa grande merda que está acontecendo no mundo, essa coisa horrorosa que a gente está vivendo. E esse tema é bem complicado pra gente, porque ontem a gente até brigou. Foi ontem, Jô? Já até esqueci se foi ontem. Foi, sei lá, ontem. Anteontem, a gente brigou por causa do Irã e... Gente, teve alguém que eu contei isso, a Eva, que eu contei que a gente tinha brigado, ela falou assim: eu não acredito que você briga com a sua melhor amiga por causa de Irã e Israel, mas eu vou brigar por causa de quê, gente? Mas era uma briga, né? Briga de... Nossas brigas de debates, né? Era uma discussão, que no final a gente se entendeu, gente. Não é nada assim. Mas ainda bem que não foi ao vivo, se bem que hoje ainda pode sair alguma faísca. Normal também. Sim. São assuntos difíceis, Jô. É, exatamente, assim que é E bom. a gente não tem que concordar, né, 100% com tudo. E, de fato, o que está acontecendo é muito difícil, tem muitas camadas e estamos todos inflamados, né, com razão. Sim. Porque não dá para ficar blasé, né, vendo o que está acontecendo, uma guerra horrorosa entre países muito perigosos, né, com muita arma, né, muito poder destruidor. E, Jô, uma coisa que a gente estava falando antes, que eu acho importante falar, me conta da sua raiz síria. É porque a Nina falou que achava importante, quem não me conhece, né, entender também que às vezes o meu lado inflamado é porque a minha família é da Síria, né? A gente é de Abrud, meu avô é de Abrud, meus bisavós, parte da minha avó são de Abrud, né? E é uma cidade pequena, perto de Damasco, e é uma presença muito forte na minha vida, né? Essa cultura árabe, né? Claro que esse assunto me toca, vou até chorar. Aquela louca. Pode chorar, pode chorar. Não, mas é porque é foda, né? Você vê, e tipo assim, por exemplo, muita gente não sabe, mas Israel também ocupa a Síria, uma parte da Síria, né? Colinas de Golã, que até pelas Nações Unidas isso é considerado também uma ocupação ilegal, né? Agora tá aproveitando que, né, depois da guerra civil na Síria, é um país destroçado também, agora eles estavam atacando, estavam invadindo, né? Israel está invadindo, aproveitando para invadir a Síria. Então não tem como, né? A gente também não vê isso, ficar super tocada, né? Assim, esse ódio aos árabes, né? Enfim. É que eu mandei aqui para a Jô agora, um pouquinho antes da gente gravar, né? Eu vi uma pesquisa que mostra que o ódio contra árabes, né? Contra e muçulmanos na Alemanha triplicou, né, em um ano. Por que será, né? Por causa de tudo isso que está acontecendo, desse ódio sendo alimentado. E até, antes da gente entrar aqui num assunto pesadérrimo, contar uma curiosidade, a Jô até fala um pouco de árabe. Mas eu não vou pagar esse mico. Por favor, só uma frase, tipo, bom dia. Sabah al-Khair. Pronto.
Agora você vai ser chamada de terrorista, né? Porque o mundo tá esse horror. Se você sabe falar árabe, vão achar que você é terrorista. E aí, já que a gente tá falando de árabe, só a gente fazer esse disclaimer, né? Que já que a gente vai falar de Irã, que o Irã é persa, né, gente? Só para... Porque isso é muito louco, realmente. É muita ignorância, é muito desconhecimento, né? Tudo vira uma coisa só, né? Tipo aquelas pessoas com pano na cabeça, né? É a mesma coisa assim. Sendo que não é todo país do Oriente Médio que usa pano na cabeça. E a Jo até escreveu no roteiro que chamar de Oriente Médio é cafona. Por quê, Jo? Eu não sabia disso. Cafona é um modo de dizer, né? É porque, assim, a visão eu botei no nosso, né, tradutor, tecla SAP, é porque é a visão do Ocidente, né? De chamar que é o Oriente Médio em relação ao quê? E que, na verdade, o que se chama Oriente Médio é a Ásia, né? Entendeu? É uma tentativa. Mas como a gente poderia chamar? Ásia. Faz parte da Ásia. Mas é uma partezinha da Ásia, tipo Ásia menor, Baixa Ásia. Baixo Ásia. Exatamente, você localizar geograficamente, Sim, não a partir a partir de um centro que é europeu, né? Assim, que é do... Total. Eu acho que uma coisa boa, Ju, que Berlim me trouxe, é que aqui a gente tem muito contato com gente de todo mundo, né? Claro, graças aos refugiados que vieram para cá e que sofrem esse preconceito horroroso aqui. Isso acho que é muito bom você conhecer a pessoa do país e ela te contar como é lá, né? Exatamente. É muito diferente de ler e etc e tal. E aí realmente você vê que a situação tem 1000 nuances, né? E que também, né, Jo, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso também pode ser racista, né? E xenófobo, eu acho. Claro, quando você acha que todo mundo que é do mesmo país pensa da mesma maneira, não é uma massa humana, são indivíduos, né? Assim como tem brasileiro que vota no Bolsonaro, exatamente. Tem gente de centro, tem liberal, todos os países têm pessoas diferentes, não é assim, aqueles iranianos, aqueles persas, não é. São pessoas, né? E todo país por exemplo, eu conheço 2 iranianos aqui em Berlim, que são pessoas, obviamente, completamente diferentes. Exatamente. Um é um vendedor de carro, malandro, né? Assim, desculpa, tem também, como tem de qualquer país, no Rio tem um monte. Claro. E o outro é o Mustafa, que eu já te falei dele, que eu adoro, que é uma pessoa super focada, incrível. E o Mustafa, na verdade, a família nasceu no Afeganistão e eles fugiram para o Irã. Então, ele tem família nos 2 países. Então, eu penso também, assim, claro, acho que todo mundo que está aqui sabe que Israel, falar o óbvio, né? Acho que todo mundo que está aqui sabe já que na sexta-feira da semana passada, né? A gente está gravando hoje na quarta-feira, o Irã estava lá quieto, na dele, né? Um regime que eu acho péssimo, mas eles estavam lá na deles. E, né? Aí o Israel atacou pesadamente e Irã atacou de volta e eles estão se atacando muito, muito pesado, é uma coisa horrível. E enquanto a gente está gravando, o Trump talvez já anuncie que vai entrar no conflito oficialmente, porque ele já está no conflito, né, Jô? Já está, exatamente. Ele fez ali a falciane, né? Tipo, não, e no minuto seguinte ele pulou pra dentro, porque é óbvio que interessa, né? Interessa pra eles, entendeu? Dominar essa área. Você viu o que ele falou? Líder supremo do Irã, sabemos onde você está, vamos te caçar onde for. Pelo Twitter, entendeu? Isso que é louco, né? Porque, parece de fato adolescente no videogame ali. E, assim, é muito chocante, porque também... Até, já vou fazer um desabafo aqui rapidinho, tá? Sim. Que eu acho que tem muita gente, assim, torcendo muito, sabe? Até escrevi sobre isso, mas é porque me incomoda. Assim, vai, Irã! Vai, nananã! E as pessoas dentro de Irã, assim, será que elas estão contentes? Acho que não, né? Claro que não. Claro que não. Eu vi um post muito interessante no Instagram, eu esqueci de pegar o nome dela, de uma atriz iraniana que mora em São Paulo. E também cientista política, que ela faz um desabafo, que ela fala assim, olha, eu sou contra Israel, né, o governo de Israel e o que eles estão fazendo, e eu sou contra o regime do Irã também. Sim. Né? Então não falem pela gente, não torçam tanto, porque nós temos a nossa voz, e é possível, isso que é o complicado da coisa, é possível ser contra as 2 coisas, né, por exemplo. Claro, não, e eu acho que tem uma coisa da autodeterminação, né, porque realmente a gente acaba aqui dessa
coisa que a gente é totalmente dominada por uma narrativa, né, americana, e como se as mulheres iranianas também não tivessem as suas lutas, né, como se o povo iraniano também não tivesse autodeterminação, né, e também... Eu vou te passar a página dela, que ela participou da luta Women's Life Freedom, Sim. E do Brasil, né, ela postou em apoio e perdeu vários trabalhos por causa disso, e ela também participa bastante da campanha, que é um movimento de 2023, né, pela liberdade das mulheres no Irã. Muitas foram presas e deportadas, etc., muitas estão no exílio, mas até foi por causa disso a nossa briga, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro, eu isso vi é errado. Eu vi uma iraniana... Israel pode atacar o país? Não. Não pode, e eu acho que tem uma coisa não que é o foi por seguinte... isso, né, Jô? Israel atacou por causa disso. Israel, ele cria essa narrativa de que eles estão indo salvar um povo, não sei o que lá, e aí eu vi uma iraniana que acho que ela mora também fora, né, que deve ser exilada também, mas falando assim, olha só, não, é exatamente isso, a gente não vem querer agora usar as mulheres iranianas para justificar o que estão fazendo, né, assim. Caramba, pediu ordem de guerra, né? E tem uma coisa, né, que eu falo isso há 2 anos, cadê o feministão, as feministonas que, entendeu, lá vou eu, desculpa, gente. Cadê as feministas? Continua. As feministonas que está há 2 anos lá, as mulheres de Gaza se fudendo, e todo mundo fazendo que não é complexo, daí agora realmente o feminismo internacional delas brotou, entendeu? Eu acho... e é muito doido o Netanyahu falar que né, essa coisa do ele contra a barbárie, sendo que assim, Gaza está acabando. Né? Ontem mesmo já morreram milhões de pessoas com essa coisa que eles falam, vem aqui pegar comida e atiram em todo mundo. Os médicos, Médicos Sem Fronteiras, ou a galera das Nações Unidas que vai para Gaza e está voltando, né, e contando seus relatos, é uma coisa que, assim, tem que ter estômago, né, para a gente conseguir ouvir eles falando às crianças que são mortas, que o tiro é na cabeça, no coração, por sniper, não é? A gente estava aqui, morreu uma criança porque estava ali passando. Não, eles estão mirando nas crianças amputadas, ou seja, um governo está fazendo um genocídio que está acabando com um povo. Agora vem falar, gente, civilização, né? E ele... Continua, pode continuar. Não, eu ia falar, mas tudo isso que você está falando, né, é uma das razões, inclusive, dele atacar o Irã, né? Que a gente já pode entrar nesse assunto, né? Sim, exatamente. Porque vários analistas políticos, até aquele vídeo que eu te mandei de alguém da Deutsche Welle Internacional, né, de um analista falando que por que o Netanyahu resolveu, assim, do nada, vamos ali atacar o Irã agora, né? Porque o Irã está fraco, né? Está mais fraco do que era antes, e também para usar de cortina de fumaça, porque a verdade é que o mundo, milhões de aspas, ocidental, começou a finalmente atentar para o absurdo que está acontecendo em Gaza. Aqui na Alemanha, esse assunto é muito tabu, você sabe, né? Isso pode ser tema até para um outro podcast, porque, por razões óbvias, a Alemanha tem uma ligação com Israel toda especial. Mas mesmo aqui na Alemanha, as pessoas passaram a condenar pessoas, eu estou falando até políticos, né? Sim, exatamente. Eu vi o Ministério das Relações Exteriores esse final de semana na televisão, falando o que está acontecendo. Eu estou apelando para o Netanyahu para deixar a ajuda humanitária entrar em Gaza, porque o que está acontecendo lá é uma catástrofe. Aí o que acontece? Os aliados de Israel já estão falando, cara, para, né? A coisa chegou num nível que não tem mais como esconder, né, Jô? Pega muito mal esconder. Já transbordou, né, o absurdo. Transbordou, exatamente. Transbordou. E as pessoas, os próprios aliados já estão cobrando ele. E ele está perdendo apoio. Aí o que você faz para ganhar apoio? Uma guerra. Uma guerra, exatamente. É muito e também louco. Da própria população, né? Porque a popularidade dele é baixa. Né? Sim, e daí pode ser preso quando ele for deixar de ser primeiro-ministro. E daí ele une o povo, né? Que começa, né? E eu acho que... A guerra sempre foi usada para a união do povo, né, Jô? Por isso que fascista é uma guerra, né? Não, e é muito doido, né? A gente que viveu a coisa do Iraque, né? Outro dia, Nina, você não lembrou que a gente estava no kitnet quando começou a guerra do Golfo? Olha que vintage.
Tinha uma, nem Kitnet, sabe, eu vou ter que contar. Kitnet ninguém sabe o que é, mas Crepúsculo de Cubatão muita gente já deve ter ouvido falar, né? Uma casa icônica no Rio de Janeiro do punk Antiga. dos anos 80, muito antiga, anos 80, que depois a segunda acabou virando esse Kitnet, né? Que era um lugar que a gente frequentou muito quando era Era pirralha. um perninho em Copacabana, era incrível. Que iam E aí, várias pessoas. E a Nina incríveis. lembrou que quando começou a Guerra do Golfo, a gente tava no Kitnet, né? Conta, Não sei se Nina. era Kitnet ou Cubatão. E o Edinho era o DJ. E ele botou um cartazinho assim na picape. Hoje começou a guerra. E a gente falou, olha que foda, hoje começou a guerra. Que a gente era dark, né? Então eu acho que a gente já ficou mais dark ainda naquele momento. Ai, começou a guerra, a gente lá em Copacabana. Olha como que a guerra ia atingir a gente na Barata Ribeiro. Mas é isso, né? E daí a gente que viveu a guerra do Iraque, do caô lá das armas, né? Das armas de destruição em massa, que era o maior caô, que agora já entrou para a história como um grande caô, tá vendo mais um caôzão e meio paralisado com cinismo, né, gente? É chocante. Porque até a gente viu, até o Guga Chakra perdeu a linha, né? O Guga Chakra que é todo contido, né? Mas eu acho que o Guga Chakra nessa questão, sabe que, vamos fazer aqui um... Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu acho que ele manda bem nessa questão. Algumas coisas eu não concordo com ele. Eu assim. também, mas ele não é, mas ele assim, essa pro questão, padrão mas- Globo News, ele é bom. Mas Assim, ele, gente, Quando nem o ele assunto é aguentou. Oriente Médio. Porque realmente quem tem bomba atômica é Israel, que tem 90 ogivas E os nucleares. Estados Unidos, que é o país que mais tem no mundo. Entendeu? Olha só, Israel tem 90 ogivas nucleares, a 8ª posição no ranking global, segundo os pesquisadores, né? Que começa Rússia e Estados Unidos, que tem milhões, mais de 5 mil, meio parecido, que eles juntos têm 90% do arsenal. Né? Quem ainda tem China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel 90, Coreia do Norte 50. E aí eles estão atacando o Irã com essa coisa que eles vão em algum momento fazer armas de destruição em massa, como se era assim, eles têm, e Israel tá testando os sistemas de propulsão para jogar as armas, entendeu? Porque eles não tinham. E o Irã tá lá, que pode estar enriquecendo urânio para também ter, porque se todo mundo pode ter, e assinou lá os acordos de não proliferação das armas, entendeu? Muito louco, é muito louco. É uma coisa completamente sem sentido. É completamente sem sentido. Muito sem sentido, gente. Que porra é essa de enriquecimento de urânio, né? Que tipo... A Jo, gente, vamos agora pedir aqui ajuda aos universitários, que é a Jo, a minha universitária, que ela botou na pauta toda uma explicação sobre o aquecimento de urânio que eu não tinha ideia. Então, você consegue explicar para mim, para as pessoas, rapidinho? Consigo, porque o urânio... Vamos explicar antes. Israel está acusando o Irã de fazer aquecimento de urânio, isso. Exatamente. E daí o que acontece? O urânio que você pega na natureza, né, na mineração, ele não dá para fazer nada. E aí, através de um processo desse tal enriquecimento, porque tem 2 tipos de isótopos, que é uma parte do átomo, uma parte dá para fazer energia e bombas, e outra parte não dá. E aí eles ficam, tipo, rodando esse material, esse urânio, né? E aí separa um desse que não serve para jogar fora, entendeu? E daí vai ficando nessa mistura, digamos assim, só esses isótopos que são capazes de fazer tanto energia, né? Quanto em uma concentração ainda maior, fazer armas, né? Então, assim, o urânio enriquecido pode ser também para fazer energia. E aí tem essa grande discussão que eu também não entendo nada, que falam que é energia limpa, né? Apesar, entendeu? É um grande problema, mas também isso entra na coisa da mudança de matriz energética. Tem pessoas que defendem. Eu acho meio bizarro. Sim, aqui na Europa tem muita gente que defende. Defende. Então, enriquecer urânio é para isso também, né? Assim, uma das coisas, mas assim, eu acho loucura, né? A gente que viu desastres, né? Não, enfim. Total. Mas assim, tudo isso, né, Jo, é muito bizarro, porque esse podcast já nasceu para falar, olha, né, tinha até uma ideia da gente lembrar do passado. Lembra da época da ameaça nuclear? Voltamos.
Exatamente, gente. Voltamos para 2 medos, né? Assim, quando a gente começou a gravar esse podcast, a gente estava mais focado na mudança climática, né? Sim, exatamente. Aí, de repente, a gente já está com medo de guerra nuclear, bomba nuclear e de terceira guerra mundial. E isso em 5 meses. Enquanto isso, os prefeitos pagaram um grande mico da humanidade. Gente, esses prefeitos... Eu fiquei viciada em ir todas as notícias dos prefeitos, porque eles são muito xoxados nos comentários. Eu não conseguia sair. Cara, os comentários são maravilhosos. São maravilhosos, gente. Eu vi um prefeito falando, socorro, está caindo uma bomba aqui perto. Aí ele era prefeito de Macaé. Alguém respondeu, nossa, mas eu tô aqui em Macaé, tô olhando da janela, o céu tá límpido. Para variar, as pessoas estão se passando na internet, né? Tem uma coisa que eu te passei, que inclusive de um influencer, Daniel Ryan. Ele gravou um vídeo em Tel Aviv, num bunker, com vários homens sem camisa, como se fosse tipo uma sauna gay, falando, ai, porque a superpower gay, I'm in the bunker, eu tô aqui no bunker com todos esses homens maravilhosos, Cara, é tão absurdo isso, de tantas as formas, assim, caramba... As pessoas não têm empatia, não têm... E assim, querido, você tá num bunker porque tá caindo bomba. E porque o seu país atacou um outro sem... Mas mesmo se você não ligar pros outros, tá caindo bomba em cima da sua cabeça. Exatamente, Mesmo se você for um egoísta louco, né? E claro, uma coisa que a gente falou muito é da desigualdade, né? Quando que no Irã não tem bunker, e tá morrendo muito mais gente. Sim. Então, assim, e esse cara também, cara, e depois no dia seguinte, ele fez um vídeo com os soldados, falando, olha como eles são gostosos, viva o patriotismo. Então tem muito esse discurso patriótico, né, travestido de conteúdo cool. E assim, gente, eu sou contra qualquer patriotismo, tá? Eu não acho essa ideia boa, de jeito nenhum. E a extrema-direita, né, tem dominado as redes sociais com esse tipo de patriotismo cool, né, que é super perigoso. E tem o cara do skate, lembra que eu te mandei? Exatamente. Que ele falava, vai cair bombas, eu estou aqui andando de patinete em Tel Aviv, que é demais. Que é lindo. Cara, como é que pode, meu Deus do céu? Então, Jô, você que é a Perguntas Universitários, minha, particular, é bom, né? Porque quando eu quero perguntar uma coisa, eu pergunto para você e não para um homem. Isso é incrível. Mas às vezes eu dou um Google também. Mas eu acho muito melhor você ter uma amiga mulher para quem você pergunta várias coisas do que um homem fazendo mansplaining. Então, Jô, você já explicou o negócio do urânio, eu queria entender o babado do estreito de navegação. Porque, assim como nas outras guerras na região, né, por exemplo, a do Iraque, com aquele caô da arma de destruição de massa, no fundo, os Estados Unidos queriam botar a mão no petróleo, né, o Irã tem petróleo pra caramba, né, tem reservas pra caramba, e além disso, geograficamente, ele tá... numa posição muito estratégica, né? Porque se você pegar o mapa, tem o Estreito de Hormuz, que além do próprio petróleo do Irã, né? Esse estreito, ele passa quase 1/3 do petróleo que é transportado por mar, passa por esse estreito. Ou seja, quem controla essa região também está controlando o fluxo de petróleo. 1/5 do fluxo de petróleo global passa por esse estreito, entendeu? É uma região fundamental para o comércio de petróleo, dos navios petroleiros, e é muito doido, né? Eu acho que é claro que a gente pode... muita gente não conhece a história do Irã, e a gente, né? Eu acho que esse momento sempre é um momento legal também da gente... A gente tentando saber mais, né? E coisas que eu acho que é sempre uma coisa positiva disso, né? Em vez de a gente ficar ali... na coisa do eu tenho razão, falar, não, mas deixa eu saber mais disso, né? Sempre... E tem uma coisa que a gente chama que é Persépolis, né, Nina? Amo. A Jo ama mais. Você foi a primeira pessoa que me introduziu. Eu amo, que é um quadrinho de uma iraniana, da Marjane Satrapi, que ela conta um pouco da história lá da Revolução Iraniana de 79, ela era criança, eu amo que para ela, Marx e Deus, a família dela era comunista, né, e Marx e Deus eram a mesma pessoa. A parte histórica, se você
investigar, né? Assim como o Bin Laden era parça dos Estados Unidos, né? Tudo que levou ao Irã a ser o que ele é hoje, né? Historicamente, tem ali um dedinho americano, porque tinha um primeiro-ministro que tinha sido eleito, que queria nacionalizar o petróleo, e aí deu ruim, óbvio, né? Óbvio. Eu amo o jeito que fala, né? Era parça. Né? E aí, e isso depois também acabou dando a Revolução Iraniana, que tirou, que é muito nossa infância, né? Que era Shah Reza Pahlavi, lembra? Ayatollah Khomeini, muito Reza Pahlavi era muito famoso. Mas, tipo, fantástico. Uma coisa que eu ia te falar, né? Assim, uma coisa óbvia, você tá falando da história, é que, assim, ó, coisa que eu fico insistindo, que eu acho que não é bom para ninguém essa guerra. O desescalar é péssimo, tinha que desescalar correndo, desescala. Não, eu concordo, eu também concordo. Né? Porque assim, a gente esquece, eu acho, a gente fica vendo a historinha assim, né? Pela TV, pelo celular, é muito emocionante, né? As pessoas ficam lá, vai Irã, destrói. E, gente, são pessoas. Sim. Né? E acho que é ruim para todo mundo, assim, para a população civil, assim, é ruim para todo mundo. E é muito ruim para Gaza, né? Porque ninguém está falando mais, né? Exatamente. Ele conseguiu fazer a cortina de fumaça. Ele conseguiu. E a população do Irã está sofrendo demais, né? As pessoas tentando fugir não conseguem. E a população de Israel também, entendeu? Tá morrendo menos gente? Sim, mas assim... Né, vou falar de novo que eu tenho uma amiga que mora em Israel, a Nael, que você sabe da história. Ela dividiu o apartamento aqui comigo em Berlim. Ela nasceu lá, né? Ela nasceu lá. Ela nasceu lá. Ela é israelense. E ela é totalmente antifascista, ela é super contra o governo do Netanyahu, assim como a gente era contra o governo do Bolsonaro, né? E mudou para Berlim, inclusive, por isso. Mas ela voltou para lá, porque se apaixonou, etc. E ela tem um filhinho, e agora está com 3 anos. Eu fiquei sem contato com ela, lembra? No 7 de outubro, procurei várias vezes, não consegui. No fim, achei no Facebook. Ela me contou que estava bem, mas que estava com transtorno pós-traumático e que não dava para curar, porque vem um atrás do outro. Sim. Então, eu penso muito, assim, eu não tive coragem de escrever para ela ainda, vou escrever, porque, assim, não é certo que a Anael, que ela esteja correndo pro bunker, morando num bunker com o filho dela de 3 anos, gente. Também não é legal, né? Ou que a família dela seja bombardeada. A gente não quer que ninguém seja. O que eu ia falar, o negócio do estresse pós-traumático, é que esse filme, que chama Quando as Oliveiras Choram, que é um filme maravilhoso, tem online também. Tem uma das coisas do filme é o Gabor Maté, que é um médico, né, que ele faz todo esse trabalho com a população palestina. Ele é judeu, a família dele sobreviveu lá à ocupação nazista, acho que na Hungria. Ele fala que os palestinos não têm estresse pós-traumático porque é um trauma que não tem o pós, entendeu? Eles estão em eterno trauma, é uma coisa... que eles é um trauma que ele em loop, entendeu? Eles estão sempre no trauma. É um filme muito interessante também. Nenhuma população civil de nenhum país devia pagar, entendeu? Por decisões que os seus líderes, eleitos ou não eleitos, estão fazendo. Isso é meio óbvio, é meio naif falar isso, mas é verdade. E o Lula falou a coisa mais naif de todas que eu adorei. Você viu? Ele falou, né? Que era... Ele falou que ele estava chocado vendo tanta gente gastando. Eles estão gastando tanto, que absurdo, né? O que estão fazendo? Estão gastando tanto dinheiro em arma, um dinheiro que dava para acabar com a miséria no mundo. Pois é. E eu acho que... né, mudança climática. Sim, exatamente. Por que não usaram... Não estão usando, né, se esse dinheiro todo que está sendo gasto nessa guerra fosse usado de medidas para minimizar os efeitos da mudança climática, seria um bom adianto. Sim. Só que não, está piorando, inclusive, isso. Cara, não dá para imaginar o que as pessoas, os cidadãos desses países envolvidos nessa guerra estão passando. É uma coisa horrível que a gente nunca experienciou, espero nunca experimentar, né? Se bem que eu na Europa tenho mais risco do que vocês que estão no Brasil, qualquer coisa eu volto para aí. Mas mesmo a gente vendo de longe, né? A gente que é viciado em notícia, a gente fica mal, né, Jô? Claro, tem que fazer um exercício para não ficar vivendo isso e realmente por uma coisa depressiva, né? Assim, ficar numa angústia. Vou contar o que aconteceu na sexta-feira.
Eu tava Que? trabalhando até 2 da manhã, né? Num trabalho que eu faço. Aí eu tenho que dormir. Aí eu tava, tipo, sei lá, vendo TikTok de desfile de moda, sei lá, alguma coisa assim, bem idiota, pra tentar dormir. Aí eu recebo uma mensagem, a Jo, Israel acabou de atacar o Irã. Aí pronto, eu já levantei. Mas é muito louco, porque eu passei várias noites com insônia, entendeu? Porque tem uma coisa que com o Twitter, Sim. você fica vendo, né, live o negócio e não consegue desligar. Tem uma coisa interessante que muitas pessoas falam da importância também da gente ser testemunha, né? Porque mas a gente não consegue não ser. Porque a gente tem também até uma coisa de tentar se proteger e falar assim, não quero ver isso, é um genocídio em 4K, né, sendo transmitido, e tem um lado que a gente fala, isso aqui não tá demais para mim, não quero saber, né, até porque a gente fica sem saber como reagir, né, a tamanha brutalidade, mas às vezes a gente tem que ter a coragem de assistir para ser a testemunha, né? Encarar a realidade, mas eu acho que a gente não conseguiria ignorar a realidade, Sim. não. É quase um defeito de profissão, é uma coisa que jornalista tem, que a gente não consegue, mas eu acho que tem a questão da overdose, entendeu? Assim, pra gente não adoecer. Posso dar uma boa notícia aleatória? Oba, sim, É precisa. muito aleatória, gente, Por favor. que nem vai te emocionar. O Pulp lançou um disco novo. Oh, viu? Depois de anos, Pulp, a banda que lançou Common People, etc. Gente, chama More. Tá aí no Spotify, em todas as plataformas. Pulp, quem diria? Tá vendo? Tem disco novo do Pulp, inclusive. Então pronto, com a trilha sonora de Pulp, que a Nina... A gente tem que se apegar a algumas notícias boas. Vamos se apegar, né? Pelo direito de se apegar, né? Pelo direito de se apegar a uma nova trilha sonora. Total. Ou um novo livro, ou um novo qualquer coisa nova. Então, até semana que vem e vai dar tudo. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, mas não vai dar tudo certo, mas a gente tá aqui existindo no nosso melhor, né, Nina? Né? Pra mim, a gente faz o que dá. A gente não está nas nossas mãos nesse momento, está nas mãos dos senhores da guerra aí, como diria o Renato Russo. Não gosta de crianças. Não gosta de crianças, maior verdade. Uma grande sabedoria. Então, com o Renato Russo, a gente se despede, né? Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são poderosas. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.